caros alunos, daremos início à nossa disciplina Educação Especial e Inclusiva. Sou a professora Eriane, né? Vocês já me conhecem. Então, nessa aula, nós vamos se debruçar um pouco sobre os princípios e fundamentos que norteiam a educação especial. Então, para que a gente possa compreender, né, os princípios e os parâmetros, né, que fundamentam essa educação especial, hoje é necessário que possamos olhar um pouco para trás e observar de como é que as pessoas com deficiência eram tratadas. Então, neste sentido, nós partiremos dessa pergunta inicial, né, de como que as pessoas com deficiência eram tratadas no passado. Vocês já viram, ou ouviram, ou participaram de alguma palestra, ou assistiram algum filme com relação a esse tema? Eu acredito que sim. Eu acho que vocês já têm uma visão, vocês devem ter um conhecimento prévio de como que as pessoas com deficiência eram tratadas. Então, para fins didáticos, né, eu separei essa evolução histórica da educação especial nesta aula, que é uma pré-história, né, digamos assim, porque nós vamos ainda se debruçar sobre a história especificamente mais da educação especial. A gente vai falar um pouco de como que as pessoas eram tratadas na Idade Antiga, na Idade Média e na Idade Moderna, para que a gente possa compreender como é que se deu esse processo de evolução. Então, neste sentido, a gente vai primeiramente se debruçar sobre a antiguidade. Então, nós vamos entender que a antiguidade compreende os momentos que vão desde a utilização da escrita até a queda do Império Romano. Então, nesse período, a gente vai entender o quê? Que o tratamento destinado às pessoas com deficiência assumia dois aspectos básicos. A gente vai ter que, ora, essa pessoa ela era exterminada por ser considerado um empecilho, não é? E quando sobrevivia, por exemplo, né, elas eram protegidas no sentido de buscar simpatias, né? As pessoas que a protegiam tinham o interesse, né, de buscar simpatias aos deuses, ou mesmo a gratidão pelos esforços que as guerras, né, o fizeram por ter, por exemplo, se mutilado, né, nesse caso. Então, aqui a gente vai trazer como um dos primeiros povos de como eles tratavam as pessoas com deficiências, os chineses. Então, a gente vai observar que os chineses, eles lançavam as pessoas com deficientes ao mar. Nós vamos ter também que os gauleses, né, eles sacrificavam as pessoas deficientes aos seus deuses. O próprio povo hebreu, né, eles trazem essa visão de que as pessoas com deficiência era o indivíduo, ele trazia o pecado oriundo dos pais. Então, do próprio indivíduo e dos pais, eles traziam essa questão da deficiência. Então, era como se fosse algo acometido pelos pais, e esse pecado ele foi exposto na deficiência dos filhos. Então, a gente vai observar que na Roma antiga, né, aqueles que nasciam com deficiência, eles poderiam ser mortos ou abandonados, né, nas margens do rio Tigre, por exemplo. Ou então, aqueles que conseguiam sobreviver na Roma, eles eram muitas vezes eles trabalhavam como com os bufões, né? Ou seja, né, como bobos, né, no sentido de favorecer e trazer alegria para as pessoas daquela época, né? Então, a gente vai observar também que na sociedade grega, né, especificamente em Atenas, na cidade conhecida por priorizar a educação integral, né? Então, a gente vai ver várias questões que vão fazer com que haja hostilidade à pessoa com deficiência. Então, cabia o próprio pai, né, por exemplo, se livrar daquele filho que tinha uma deficiência. Então, a gente vai observar que em Esparta, que também tinha uma característica muito militar, muitas questões relacionadas à questão da estética e da beleza, o infanticídio também ocorria muito. Então, se aquela criança ela não tivesse os parâmetros que eram exigidos para a sociedade, né, para a luta ou para a guerra, então eles eram considerados, né, sem ter utilidade para a sociedade.
Então, a gente vai observar que muitos desses casos, na antiguidade, a pessoa com deficiência ou ela era sacrificada, não é? Ou então ela era exposta a situações, né, de trabalho inadequado, como trabalhando, como, por exemplo, como bobos, para alegar uma determinado grupo. Então, nós vamos passar agora para o contexto da Idade Média, né? Então, a gente vai observar que a Idade Média vai ser um período que abrange, né, um longo período da história, né, que vai desde da queda do Império Romano, né, até a tomada de Constantinopla, né, em 1453. Então, neste período, a Igreja, não é, ela condenou o infanticídio. Então, o que na antiguidade era permitido, né, as crianças eram mortas, sacrificadas, né? Na Idade Média, a gente já vai ter uma mudança desses paradigmas com relação à deficiência, porque a Igreja vai condenar o infanticídio. Então, nessa época, a Igreja Católica ela se expandiu muito e acabou que mudando a visão das representações relacionadas à deficiência. No entanto, a gente vai observar que nesse período as representações das pessoas com deficiência vai ser atribuídas às causas sobrenaturais, né? Ou seja, né, as pessoas pessoas com deficiência eram pessoas que eram possuídas por demônio e que deveriam ser exorcizadas. Então, a gente vai observar que houve uma mudança no sentido o sacrifício não existiria mais. No entanto, essa pessoa ela passou de um empecilho para sendo uma pessoa sendo possuída por um demônio. Então, nós vamos observar, trazendo um pouco da modernidade, né, para questões relacionadas às pessoas com deficiência. Então, a gente vai ter o quê? Que na idade moderna, né, essa idade moderna, vai existir algumas mudanças, né, algumas pesquisas com relação às pessoas com deficiência. Então, vai ter alguns pesquisadores que iniciarão seus estudos, né, que foram as primeiras pesquisas relacionadas aos métodos iniciais da educação da pessoa com deficiência. Então, das primeiras pessoas que podemos destacar é Jean Paul Bonnet, né, como vocês estão observando aqui, não é? Então, o Jean Paul Bonnet, ele vai ser o autor da primeira obra impressa, né, que vai ser o nome Redação das Letras e Artes de Ensinar os Mudos a Falar. Então, na época, ele se utilizou das línguas de sinais no sentido de favorecer para que o surdo ele falasse. Então, é uma das primeiras pesquisas, mas ainda voltada para a questão da adaptação, né, da reabilitação, né, desse surdo ele se adaptar às condições das sociedades impostas naquela época. Então, mas vão ter essas primeiras pesquisas. Posterior a isso, nós vamos ter também os estudos de Charles Lapierre, em 1770, né, que é o fundador da primeira instituição especializada para o ensino de surdos e o criador do método de sinais. Então, ao contrário de Jean Paul Bonnet, ele acreditava muito nas línguas de sinais. Então, ele valorizou e criou várias instituições no sentido de fomentar a educação de surdos através das línguas de sinais. Para além desse, nós vamos ter Valentin Rouet, né, que vocês estão observando aqui na foto. Então, Valentin Rouet, fundador do Instituto, ele criou o Instituto Nacional dos Jovens Cegos, né, ou seja, até o próprio o Braille surgiu, não é, a partir dessa escola que foi criada, não é? Então, nós vamos ter
Ele criou primeiramente, né, um código militar de comunicação noturna, mas, no entanto, se aperfeiçoou com Louis Braille, né, que fomentou essa questão do Braille e trazendo a questão da leitura às pessoas as pessoas cegas. Bom, então, essa aula vocês puderam observar que a gente trouxe alguns períodos históricos, uma pré-história de compreender alguns aspectos relacionados a como as pessoas com deficiência elas eram tratadas. Então, posteriormente, em aulas anteriores, nós vamos abordar mais especificamente sobre a história da educação especial. Então, assim, eu espero que vocês possam se aprofundar no texto, discutir, não é? E possam participar de todas as atividades para que a gente possa se aprofundar nessa discussão. Então, essas foram as nossas referências. Se cuidem e nos encontramos nas nossas próximas videoaulas.